Seja bem-vindo à locadora. Sejam muito bem-vindos à Locadora do Nicolas, a sua investigação ordenada e sazonal do audiovisual internacional. Hoje estamos aqui bem ordenados e sazonais. Estava sem frase aqui, tentei improvisar na hora e não deu certo. Vou improvisar aqui uma puxada pro PJ. Eu pensava que ia puxar alguma conversa, alguma piada, alguma coisa do tipo, mas tudo bem. Oi, gente, beleza? Como é que vocês estão? Tá todo mundo meio fudido aqui, né, nessa gravação. Tá todo mundo meio cansado, meio cabisbaixo, meio triste. Apesar de um filme ser pra cima, né? Ou meio jogado também, não sei. Deixa eu falar mais sobre isso. Quem também tá aqui pra cima é o Rude. Au, au. Au, au. Uau. Toma essa. Isso foi minha imitação de cachorro. Porque hoje nós vamos falar um filme cachorresco. Bom pra cachorro. Bom pra cachorro. É isso aí. Eu também estou meio que nem o Jota falou, também estou meio coisado. Eu estou de jejum, pois amanhã farei exames, Eita, né? qual é o exame, Não. Pude? É um negócio na barriga, um ultrassom na barriga. Posta aí. Aí tem que ficar de jejum e tomar remédios. Amigo, já fiz também. Quando você tem o susto de gravidez, né? Assim que funciona. É foda. Gravidez na adolescência é um perigo, velho. É Mas é complicado, adolescência, bicho. né? É. Mesmo você sendo um cara com 30 e tantos anos já, né? Escuro. É. Tá quantos anos, Rude, tu? 30 fechado, pô, mano. Olha aí, mancha, é adolescência, pô. São duas adolescências. Vamos pular esse tópico aí, porque eu ainda estou na fase da crise, pô. Ainda não me Tô acostumei ligado. ao 3.0. A menopausa. O ouvinte me viu crescer. Eu não tinha pensado nisso. Olha, eu comecei isso aqui, eu tinha 15 anos de idade. Olha aí. Verdade. Eu sou JP, eu já me acostumei com o 33.0, eu literalmente não me importo com a minha idade. Não que eu esteja no auge, né? Mas só não faz diferença nenhuma. Percebi muito rápido. Estamos aqui para falar não de idade, mas de filmes. Estamos aqui na temporada do Locadora do Nicolas, este podcast que é o podcast spin-off do podcast Nicolas, em que, enquanto o podcast Nicolas, nós falamos de filmes com o Nicolas Cage, nesse aqui a gente fala de filmes sem Nicolas Cage, qualquer um que seja, né? A gente fala de 50% dos filmes, né? Porque 50% é o Nicolas Cage, 50% não tem o Nicolas Cage. Nesta temporada aqui, nós estamos falando de primeiros filmes de diretores consagrados. Mais ou menos esse o tema. E hoje vamos falar de Cão que Ladra Não Morde, ou Barking Dogs Never Bite em inglês, ou como é que é o nome da porra em coreano tem um nomezinho engraçado. Flanders Dog, coisa assim. Eu gosto muito em inglês porque parece... Quando você tem aquela figura clássica do bêbado do barzinho da esquina, que é o Dogs Back Never Bite, né? Ele faz que inventa umas palavras assim, tipo, quando tá cantando uma música do, sei lá, do Dire Straits, né? Cindy Lauper. É um Cyndi Lauper, né? Dogs Dire Straits, né? Em coreano é o Cachorro de Flanders. Flanders. Do Ned Flanders. The Flanders. Na minha escola, Flanders é sinônimo de furico. Ah, tu vai dar teu Flanders. Flanders. Palavras aleatórias pro esfíncter, assim, né? Esse filme não é sobre esfíncter, apesar de ter uma cena que um esfíncter pode ser importante ou não. Sim. Sem dúvida, é um esfíncter narrativo. Esfíncter narrativo. Esse aqui é um filme, como já disse, Cão que Ladra Não Morde, filme do diretor Bong Joon-ho, famoso diretor Bong. É o Bong. Pra quem não tá ligando e o nome à pessoa, é o diretor de Parasita, O Hospedeiro, Mickey 17, O Expresso da Manhã, Memória de Assassinato, Mãe, Okja e Cão que Ladra Não Morde. Eu acho que eu citei todos, não sei se eu esqueci de algum. Eu acho que foi todos. Vamos para uma sinopse dada por Roberto Diney. Roberto Diney, esse é meu nome e esse sou eu. Roberto E a Diney. sinopse do filme é um professor universitário, ou um candidato a professor universitário, ele se incomoda muito com o latido dos cachorros de sua vizinhança. E aí ele resolve sair eliminando todos os cachorros do que ele vê pela frente. É basicamente isso. Direto ao ponto, é basicamente isso mesmo. Ao mesmo tempo tem o plot da outra personagem, né? Que sonha em aparecer na televisão. Pois é. Eu vou aqui falar por que eu escolhi este, porque eu gosto muito do Bong Joon-ho. Eu não vi todos os filmes dele, porque tem uns filmes dele que sinceramente não me interessaram o suficiente pra eu ver, que são o Okja e o Mãe. Apesar do Mãe parecer interessante pra mim, o Okja não me chama atenção. E faltava esse aí que tem uma atriz que eu gosto, que é a Beiduna, que faz a co-protagonista. Cara, eu demorei pra reconhecer ela, velho. Eu também, ela tá bem Pois é. novinha, né? O primeiro filme dela é esse aí. A Beiduna, ela fez aquele filme das irmãs Wachowski com o Tom Hanks, que tem... A Viagem, Cláudia A Atlas. Viagem.
Eu acho que talvez o mais relacionável a ela é o Sense8, né? Que também é das Wachowski. É o Sense8, que também é das Wachowski, sim. Também tá no aquele O Destino de Júpiter, que também é das Wachowski. Olha aí. E tá no maravilhoso S1, filmaço de ping-pong. Assistam, fica a dica. As-One, verdade, não lembrava desse. Enfim, gosto dela. É um filme de Bong Joon-ho. Não sabia nada sobre este filme. Eu pensei, no Letterboxd, que é onde eu tava vendo aqui antes, tem um posterzinho. É um pôster bonito, né? São uns prédios desenhados, assim, uma pintura de um prédio. E aí, em um prédio tem o professor, o universitário lá sentado, assim, de perninha cruzada. E a Beiduna sentada, assim, com a mãozinha no joelho, muito, muito meiga, e tem uns cachorrinhos desenhados. Eu pensei, nossa, deve ser uma comédia romântica envolvendo cachorros. Estava equivocado em meu julgamento. Completamente. É uma comédia, tem cachorro, mas não tem nada de romântico. PJ, Brandão, Eu. o que você achava que esse filme ia ser antes de ver? Já que você não sabia de nada. Você não sabia Nada, eu de nada. sabia do nome. E eu pensava que Cão que Ladra não Morde era uma metáfora pra alguma coisa, entendeu? Que não ia ter cachorro, ia ser só tipo uma metáfora sobre esse ato de alguém ameaçar e não fazer as coisas. Mas tem cachorro. Tem muito mais cachorro do que eu imaginava, inclusive. Tem cachorros latindo, tem cachorros sendo claramente maltratados, meu Deus, os bichinhos. Não, mas o filme avisa, PJ, que os cachorros não sofreram mal. Ele não avisa que não sofreram maus tratos. Ele avisa que E foi tudo que supervisado. acontece no filme estava sob supervisão dos donos. E de assim, veterinários. e de veterinários. Então, assim. Né? Mas tem mais cachorro do que eu imaginava. Cachorros que atuam muito bem, tá? Tem umas doguinhas, que todas são doguinhas, né? Todas são fêmeas. Tem uma cena de doguinhas ali que eu disse, caramba, que doguinha pra interpretar bem, cara. Ela fica tranquilinha na dela, de boas. Boas atoras, as doguinhas do filme. E eu fui, cara, eu não esperava nada, porque eu não sabia do que se tratava. Foi uma experiência divertida, mas divertida de uma forma muito particular, que eu espero discutir melhor no decorrer do episódio de hoje. É um filme divertido, né? Vocês acharam? Eu achei. Não, Eu não achei. divertido, Não não. achou? Eu achei. Eu achei. Mas eu preciso dizer que eu não consegui achar diversão no filme, talvez por eu ser uma pessoa extremamente cachorrer, né? Tu é dogger, né? Os ouvintes aí de longa data dos nossos podcasts já devem ter escutado meus cachorros latindo enlouquecidamente, que eu sempre tento cortar e falho miseravelmente, porque eles latem mais do que minhas mãos e meus dedos conseguem cortar no Reaper. Então, forte abraço aí pro cachorro Max, Grande. meu doguinho, e também pro finado cachorro Luke. Forte abraço onde você estiver, querido cachorro Luke. Então, a primeira meia hora desse filme, assim, bicho, eu tava a ponto de desistir. Sério mesmo. Eu tava perigando, falar, velho, esse aqui vai ser o meu... Não aguento, minha não dá, desistência. valeu, falou, é isso aí, sigam sem mim. Mas eu consegui seguir na assistida. E eu achei um filme mais triste, melancólico e um tanto quanto incômodo do que precisamente diversão. Ele tem ali algumas piadinhas, porque o Bong Joon-ho, ele é um cara bem humorado, né? Bong Joon-ho. Todos os filmes... Bong Joon-ho, eu sempre erro o nome desse mano. Eu vou sair desse podcast hoje, sair com vocês falando o nome dele certo. Porque sempre que foi dito nesse podcast, você nunca acertaram. Exatamente. Nosso mano Bong, primeiro, eu adoro a filmografia dele, ele só tem pedradas, na minha opinião. Umas mais fortes, umas mais fracas, né? Principalmente os filmes americanos dele, ocidentais dele, eu acho que não são tão legais quanto os que ele trabalha em língua nativa. Com exceção do Expresso da Manhã, que eu gosto genuinamente. Mas ele sempre tem ali um bom humor, né? Mesmo quando ele tá tratando de temas super sérios e mega pesados. Tipo, o próprio Parasita, que talvez seja o seu auge midiático, é muito disso, né? É um filme que tem muito humor ali dentro, apesar de carregar uma melancolia e umas pedradas ali dentro. E aqui ele, tudo bem, tem isso, né? Tem ali o humor, tal, tem um incômodo, mas não sei, talvez seja o que eu menos gostei dele, pra ser sincero, assim. Essa é a graça dessa temporada, que a gente já falou várias vezes, que é a gente ver o nascimento do estilo de um diretor consagrado, né? E apesar de não ter sido um filme que caiu tanto em meu encanto, eu consigo ver elementos do nosso mano Bong aqui, que eu aprecio bastante e que talvez ele vai explorar com maior excelência nos filmes subsequentes dele. Quando tu fala isso que tu achou mais um filme triste, melancólico, não sei o quê, eu também achei. Só que eu também achei divertido.
Eu achei engraçado, eu achei um filme engraçado. Que nem tu falou do Parasita, né? Que o Parasita, ele é um filme tenso e engraçado ao mesmo tempo, né? Eu acho legal ver que desde sempre ele tava fazendo isso. E tem outros filmes aí que são mais pesados ainda, que também são super engraçados. É uma parada que ele sempre manteve. Eu não sei se sempre, né? Porque eu não vi todos, mas ele costuma manter na sua feitura de filmes. É meio que isso mesmo, tipo, eu já vou logo adiantar. O meu filme preferido dele, e eu vou lá no Letterboxd te mudar meus 4 filmes preferidos, é o Memórias de um Assassinato? De um Assassino? Memories of a Murder? Mother. Murder! Porque tem o Memórias de um Assassino. O Memórias de Assassino é outro filme. É Memórias de verdade. Assassinato é esse dele. Memórias do Assassinato é o meu filme preferido dele, é um dos meus filmes preferidos da vida. É um filme mega pesado, e do nada tem um maluco dando voadora de 2 pernas na galera, saca? Então ele é um cara que ele brinca, né? Dentro do peso, do drama, ele acha um momentinho de te quebrar com a risadinha. E às vezes ele é totalmente escrachado e vira totalmente... você vira essa mescla de humor com drama, né? Às vezes um toma conta da narrativa mais que o outro, ele vai trabalhando nesses 2 polos quase sempre. O Parasita é um dos meus filmes favoritos. Eu não vi esses outros dele, eu basicamente só vi realmente Parasita, Expresso da Manhã e esse que a gente viu hoje. Dos 3, realmente, o Cão que Ladra Não Morde é o que eu menos gostei, mas apesar de ter gostado. Nesses 3 filmes que eu vi, acho que uma das coisas que eu percebo muito no Parasita, no Expresso da Manhã e nesse Cão que Ladra Não Morde, é porque é uma temática que é muito comum, pelo menos nesses 3 livros nesses 3 filmes que eu percebi, é que é história de gente fudida lidando com gente mais fudida que fudida. Tem, tipo, a gente lascada lidando com gente pior ainda. Que é uma das questões que vai estar no Parasita, por exemplo, né? Você tem a galera rica, a galera classe média baixa pobre, e a galera que é mais pobre que a galera pobre. Ele coloca muito essas questões de embate, de classe, se não exatamente de uma forma muito explícita, como no Parasita, de forma mais implícita, como nesse filme aqui. Que são pessoas que estão querendo se dar bem na vida, de alguma forma. O filme, pra mim, ele foi divertido, e é deprimente em muitas partes, como muito bem falou o Rudy, mas eu acho que mais do que isso, né, é um filme pra mim muito incômodo. Os personagens são muito chatos, cara. No começo do filme, a minha dificuldade foi de aceitar esses personagens porque eles são muito irritantes, eles me irritavam, sabe? São personagens que o Rudy falou, um cara aspirante a professor universitário, eu acho que é mais do que isso, que é uma coisa pior, que é um professor desempregado. Esse cara aí lidando com esse desemprego de tentando se achar na vida e fazendo tudo errado. Nossa, quando ele pega aquele ranço pelos cachorros do prédio e vai atrás de matar um dos cachorros, né? É o plot inicial do filme, que tá irritando ele por causa que ele tá latindo incessantemente durante o dia. Putz, cara, eu tive tanta raiva daquele personagem. E essa raiva me acompanha até o final do filme. A personagem da Beiduna também, né? Que, nossa, bobona, né? Uma personagem adolescente, jovem, adulta, assim, com emprego merda. Era um personagem muito irritante, mas que com o passar do tempo eu fui entendendo o que eles eram irritantes e como eles estavam o tempo inteiro querendo se provar. E eu acho que tem uma discussão bem interessante também nesse filme que a gente pode fazer, que existe uma distinção de gênero muito clara, né? Todos os personagens masculinos... Né? Todos os personagens masculinos do filme são personagens destruidores, né? São personagens que promovem violência. Enquanto todas as personagens femininas, elas são ou caridosas e carinhosas ou são vítimas, né? E aí, as vítimas eu coloco, por exemplo, o Bong Joon-ho poderia colocar qualquer gênero dos cachorros, né? Mas não, são 3 cadelas que são assassinadas, né? Ou maltratadas no decorrer do filme, pelos personagens masculinos do filme. Então é interessante ver essas figuras interagindo. No final das contas, eu acho que é um filme tão despretensioso, assim, no sentido narrativo, mas tão bem feito no sentido de direção e de fotografia que eu achei uma peça bem interessante de se analisar. Tem tu falou que todas as personagens femininas são vítimas, né? Tem uma que não é vítima, mas ela tem um papel importante em fazer esse personagem principal ser um frustrado da porra, que é a esposa dele, né? Ah, sim. Ela não maltrata ele, ela ela é mandona, só isso. Ela é mandona e você percebe que isso tá martelando na cabeça dele de um jeito que ele fica muito, muito frustrado, além da coisa do desemprego, né? Tem a coisa que ele tá desempregado com uma mulher grávida que fica mandando ele quebrar nozes. Eu sinto que é como um processo de emasculação mesmo, sabe? Exatamente. Porque como a gente vê o filme pelo ponto de vista dele, aquela mulher que é só mandona, parece que ela tá humilhando ele. Isso. E no final, acho que o filme responde a isso, meio que mostrando o que é, né? O que ele é, de fato. Esse filme é um drama de um homem medíocre. Que precisa pagar pra estar em um determinado lugar. Exatamente. E aquela coisa, né? Eu falo medíocre no sentido de que ele, de fato, existem questões que ele tem que lidar com a vida e ele simplesmente não consegue.
você vê que tudo em volta dele, obviamente são obstáculos, mas não são obstáculos tão grandes assim, se você for parar pra pensar. Ele não precisa desativar uma bomba, mas ele precisa lidar com o drama de boa parte da população mundial, que é o desemprego, né? E o que dá mais raiva nele, a gente tá lidando com um filme que tem um protagonista totalmente desgostável, né? Logo no começo o filme não esconde isso, fazendo ele matar cachorrinhos, literalmente. Uhum. Ele é tão pequeno que até nessa maldade que ele vai fazer, que ele não suporta o latido do cachorro, ele falha várias vezes. Esse acovarda. Ele se acovarda várias vezes. Ele é um personagem que tem como característica principal a inação. Ele não consegue agir contra os obstáculos que se apresentam para ele. Ele não consegue agir para ter o cargo de professor. É tanto que um personagem fala para ele, cara, se tu souber fazer o jogo ali, essa vaga é tua. Você vê que ele fica, será que sim, será que não? Eu não sei se eu quero. Ele é um personagem que ele olha para o conflito e se apequena para o conflito. E muito disso, que nem tu falou, PJ, vai se refletir na esposa, né? Que a esposa, na visão dele, ela é chata, ela é mandona e tal. Mas no final das contas, ela é só uma mulher grávida que tá tendo que lidar com a gravidez e com o drama de ter que também sair do ambiente de trabalho por causa da E gravidez. tá sustentando a casa, né? Só ela trabalha. E tá sustentando. Com o marido meio Exatamente. imprestável, né? Que não sabe nem Exatamente. levar um cachorro pra passear. Exatamente. Aí esse homem medíocre, ao se deparar com todas essas questões, ele se apequena. Ele vê a vilanesa na outra pessoa, ele vê a vilanesa na mulher, ele vê a vilanesa nos cachorros que estão incomodando a vida dele, sendo que os cachorros estão só vivendo, cara. Igual a mulher dele. Ele tá com um ódio muito grande da mulher dele, só que a mulher dele tá só vivendo. Sabe, uma ótima forma daí não se irritar com o cachorro latindo, trabalhando. Não estando em casa o dia inteiro, enquanto o cachorro late, né? Uma coisa que eu pensei, que quando tu falou agora, Rude, nesse personagem medíocre, é que eu vejo um paralelo direto disso com Parasita. Sim. Porque a família inteira do Parasita, cada uma daquelas pessoas do Parasita, são pessoas que são subentendidas como pessoas geniais, assim. Pessoas que manjam muito do que fazem. O pai é uma pequena... O pai na área dele é muito bom, a mãe, os filhos, são todos eles muito bons. Mas o sistema não faz com que eles tenham a oportunidade de serem bons como eles devem ser, entendeu? E aí, eu acho que o que esse filme entrega, o bastão, o cão que ladra não morde, o Parasita vai pegar e vai dar alguns passos pra frente nessa corrida. Porque o personagem do cara, ele fala em determinado momento do filme, é até explícito, né? Pô, eu estudei porque me foi dito, né? Me foi vendida a ideia de que estudar era o suficiente pra se dar bem na vida. Que eu acho que é uma situação muito comum a muitos jovens que fizeram faculdade durante os primeiros governos do PT, assim, aqui no Brasil. Né? A galera que foi fazer engenharia, a galera que foi fazer e tal, hora tá tendo que fazer Uber, porque, porra, me foi vendido que se eu fizesse faculdade, bastava isso pra eu me dar bem na vida, né? E hoje em dia já não é bem assim. E aí talvez a Coreia do Sul já estivesse lidando com isso com um pouco de tempo antes do que a gente aqui no Brasil. E ele é muito esse zeitgeist da apatia, né? É por isso que ele é um personagem, pra mim, é interessante isso nele. Eu tô falando isso, mas eu não tô querendo diminuir o drama que o filme impõe, certo? Eu acho que isso é a coisa mais interessante do filme. É você ver esse personagem desgostável, esse personagem medíocre, esse personagem patético, vamos colocar assim, tendo que lidar com essas questões e o tratamento que o filme dá pra ele, né? Ainda mais porque ele faz uma coisa que eu admiro muito, roteiros que compram esse problema, que é você ver o filme pela lógica de uma pessoa que em tese é pra você não gostar. Ele não tem muitas características para se gerar empatia, né? Até porque ele é um personagem apático a maior parte do tempo. Ele é um personagem que você desgosta, mas dentro desse desgostar, eu acho que o filme ele faz um trabalho, na maior parte do tempo, interessante em te fazer ficar interessado pelo drama desse personagem tão apático e desgostável a priori, né? E você estava falando aqui que ele é um cara que ele se acovarda, né, em frente ao problema de estar sem emprego, né? Ele não sabe o que fazer para conseguir aquela vaga que ele quer. E ele acaba descontando isso no cachorro, né? Nos cachorros, e enfim. Mais lá pro final, spoiler, né? A esposa dele paga uma propina que ele tem que dar pra um cara. E aí tem uma cena legal que é ele dá uma notinha daquele dinheiro para uma moça que tá no trem. É tipo assim, tá pago. Meus erros tá aqui, eu tô pagando pelos meus erros aqui, a minha culpa é essa uma notinha de 100 won que ele dá pra moça, e é isso, e tipo assim, depois mostra ele na aula, ele com cara de cu. É um cara muito merda.
Até quando ele consegue, ele tá na merda. Exatamente. Incrível. Até na vitória, a apatia e a inação que domina ele, né? Porque é o tipo da coisa que, pra ele mudar a vida dele, aquilo não era o que era necessário pra ele mudar a vida dele. Ele precisa de uma mudança de atitude muito mais interna do que externa, Sim. né? Ele pensa que ele vai, por causa do emprego, a vida dele vai mudar, só que não muda, né? Porque ele continua sendo o mesmo cara meio merda que ele é, né? Apático e tal, diante de tudo que acontece. E assim, eu queria dizer que eu gosto muito dos personagens, cara. Eu acho que todos eles, até o doidinho da praça, o doidinho do centro, que aparece tal hora no filme, a esposa, como é o nome dela? A Hyun-nan, né? Que é a Baidona. A amiga da Hyun-nan, que trabalha junto com ela. São personagens que têm, às vezes, pouquíssimo espaço de tela. Tipo, eu odeio muito, muito, muito o Zelador, cara. E é um personagem muito bom porque a função dele é ser odioso. E ele é odioso e ele é um personagem que ele é exatamente o que ele tem que ser. E eu gostei muito dele por causa disso, porque ele me causou uma repulsa que era o intuito no final das contas. Então, foi efetivo nisso, né? Então é super legal ver essa. Parece que eu tô assistindo um grande sai de baixo, sabe? Que nem que a gente via com o Ribamar, com a Araci Balabanian lá e tal. Mas é um sai de baixo que se passa em um prédio com um drama de personagens muito fodidos, muito quebrados entre si. Então Então é um foi toma bem lá da cá. interessante pra mim. Um Toma toma lá. lá da cá. É um toma lá no cu, né? Tipo isso que- É um mais lascado que o outro, bicho. E é muito legal porque eles interagem de formas muito interessantes entre si. Eu acho que vale a pena falar da Beiduna. Que ela é a co-protagonista que ela não tem um drama como o protagonista, né? Mas ela tem a coisa que ela tá muito entediada. É só isso a parada dela. Ela é uma Precisa de menina que aventura. tá completamente entediada. Ela precisa subir numa montanha, né? Que é o que ela faz depois. Ela quer uma agitação na vida dela e ela acaba ignorando o trabalho dela pra ajudar pessoas a procurar cachorros e coisas parecidas. Disse que não gostou dela, o PJ, antes? Que Eu acho ela muito bobona e tudo mais, mas quando tu falou isso agora, fez todo sentido. Tem aquela cena em que ela tá dormindo, cansada, Sim, e ela se exatamente. levanta pra moça sentar no lugar dela. Pô, faz todo sentido. Eu acho que ela vê na possibilidade da solidariedade a aventura, né? De que ela não tem no trabalho dela normal, entediante do dia a dia. E ela vai sonhar, a amiga dela diz, pô, passa uma notícia de que a mulher trabalhava no banco e bateu no Pediu um ladrão assalto. e apanhou e acabou salvando o dinheiro do banco, né? E a amiga dela fala, pelo amor de Deus, por que que ela fez isso? O dinheiro nem é dela, é do banco. E ela, pô, fala isso não. E aí ela pensa, né? Pô, eu faria o mesmo. Porque é uma aventura, né? Nem porque ela quer estar pensando no banco, é porque enquanto o cara lá estudou pra ser professor e o desemprego joga ele na apatia, ela tem um emprego. Emprego jogar ela na apatia. Exato. E ela quer sair do emprego pra ter a aventura, entendeu? É muito doido, assim, porque são personagens que parecem que caminham em caminhos contrários, né? E esses caminhos contrários fazem eles se encontrarem no meu caminho. Que é o momento em que eles se tocam na narrativa e a história vira uma história deles convivendo com eles, né? No decorrer da trama. Eu achei interessante Essa ela. conversa tá me fazendo eu gostar mais do filme do que eu tinha gostado, assim, mesmo sério. Ih, se fudeu. Lascou, vou ter que mudar minha nota. Mas enfim, eu gosto dela, né? Justamente por essa questão do trabalho, né? O trabalho é uma questão muito sensível para todo mundo que vive em uma sociedade que precisa vender sua força de trabalho para sobreviver, não é mesmo? Essa questão da apatia dela é muito interessante, né? Porque ela faz um trabalho maçante, faz um trabalho repetitivo, faz um trabalho onde ela não vê sentido e ela tenta buscar essa adrenalina, essa emoção de alguma forma, né? E de certo modo, ela também tenta se achar dentro desse objetivo de ter ação, de ajudar as pessoas, né? É uma busca quase que inconsciente dela tentando se identificar enquanto uma pessoinha para além do trabalho maçante que ela tem. E essa viradinha deles dois tendo que trabalhar juntos, sendo que a pessoa que ela tá perseguindo é ele, é muito interessante. É muito legal, porque gera-se uma dinâmica de... Quem pegou o rato, né? Quem foi o gato que pegou o rato? E no final você está andando junto com o gato. Adiciona o gato e o rato à história do cachorro, né? Exatamente, exatamente. É a cadeia aí alimentícia, alimentar. Cara, uma coisa que eu acho muito legal, e aí que eu acho que faz parte dos 3 filmes que eu vi do Bong Joon-ho,
é que ele cria tramas muito. Deixa eu ver se faz sentido pra vocês. Geográficas. Não fez sentido. Como assim? Ele coloca as histórias dentro de lugares. E os Certo. lugares representam, de certa forma, metaforicamente, o que a história quer passar. Por exemplo, no Expresso da Manhã, isso é muito claro. Os vagões de trás é a galera pobre, os vagões da frente é a galera rica. No Parasita, você tem a casa rica, a casa pobre que é debaixo do chão, que alaga quando chove. Você tem a casa dos ricos que fica em cima de uma colina, mas debaixo da casa do rico tem um porão que esconde um segredo. Aqui é o prédio. Aquelas cenas em que os personagens correm um atrás dos outros, com aquela fotografia que eu acho espetacular, né? Pegando o prédio de longe, assim, como se fossem vários quadrinhos, eu acho tão bonito. E como a coisa mais subterrânea e mais criminosa e mais secreta que acontece no filme também acontece no subsolo do prédio, onde eles estão, na parte escura. Então eu acho muito legal como o Bong Joon-ho ele utiliza a ambientação para isso. De uma forma que, em determinado momento do filme, lá pro meio, pro final, aquele prédio já nos é familiar. A gente sabe como é como é que são os corredores, sabe como é que abre a porta, sabe como é que pega o elevador, sabe como é que anda lá debaixo no sótão. Então, tal hora, o prédio... Eu não sou muito de dizer que o prédio também é personagem, mas é um cenário que, em determinado momento, a gente parece que é vizinho desses personagens também. É mise-en-scène, né, pô? É o uso de mise-en-scène. A boa e velha. A Misa. O ambiente é importante porque não é apenas onde os personagens vão se mover, mas é também o que esses ambientes contam sobre os personagens e como eles utilizam desses ambientes, né? Tem o lance da porta, que a porta vai abrir, vai pegar em alguém. Tem o lance do personagem principal procurando de onde vem o latido dos cachorros e todas as casinhas são meio que iguais. Então meio que o primeiro cachorro que ele acha que é o cachorro que tá incomodando ele, né? A gente vai ver que não, porque meio que todo mundo mora em casinhas padrões dentro desse apartamento. E para além da mise-en-scène, também tem uma parada que é a blocagem, né? Que é como esses elementos da mise-en-scène, do cenário e os personagens inclusos aí são expostos em tela. Que é algo que eu acho que o Bong Joon-ho... Obrigado. Que o Bong faz com primor, né? Sei lá, o Parasita, como é o exemplo mais pop, talvez seja o mais relacionável. É muito importante não só o que você vê no Parasita, mas como você vê as coisas, né? A questão das linhas que vão separando os personagens. O ambiente vai traçando ambientes e caixinhas onde cada personagem vai estar exposto em tela. E esses enquadramentos são importantes para falarem tanto na história macro quanto na história pessoal, né? Dos indivíduos que ele está expondo pra gente. E aqui é muito isso. Tem dois exemplos que eu acho que saltam mais aos olhos. O primeiro deles é quando o zelador, que ele tá conversando com outro cara, né? Ele tá contando história pra ele, né? Uma história meio de terror, e a câmera vai acompanhando o movimento dele. Quando ele olha um pouco pra esquerda, a câmera vai um pouquinho pra esquerda. Quando ele vira o rosto rápido pra dar ênfase no momento de susto da história que ele tá contando, a câmera faz aquele movimento, quase um slingshot, né? Bem rapidinho assim. Isso aí nessas cenas subterrâneas, né? Lá na frente, tem um momento onde esse mesmo personagem tá cozinhando algo, né? Eles ficam tipo numa salinha, né? Eles atrás de uma parede, numa salinha. Tem um corredor, assim, com várias entradas, assim, né? E a câmera meio que coloca esse personagem no começo mais centralizado na tela. E a câmera começa a andar pra direita um pouquinho, né? E lá no fundo vem um personagem vindo. A câmera vai andando para a direita, esse personagem vai se aproximando da câmera, e conforme esses dois movimentos, um para a direita e outro para a câmera, vão quase que entrando em contato, e o personagem que estava lá atrás entra no primeiro plano e senta onde o cara que estava fazendo a comida estava, a câmera acompanha esse movimento e vai toda para a esquerda, reenquadrando esse cara no mesmo enquadramento que o personagem do zelador estava anteriormente. Ou seja, o que eu estou querendo falar? Não é importante só o que você vê, mas como você vê. E eu acho que desde o primeiro filme, essa lógica está presente no trabalho do nosso mano Bong. Ele é um cara que ele se preocupa muito, ele e seus diretores de fotografia, claro, se preocupa muito com esse momento a momento de como as coisas estão expostas, de como a blocagem é usada aqui, de como os personagens estão em tela. Tem uma cena que eu acho legal, Rudy, que eu acho que pode até, se você não estiver prestando atenção, você perde. Porque eu vi o começo desse filme 2 vezes, né?
Só porque eu precisei, enfim. Que eu não tinha percebido na primeira, mas tem uma cena que tá a gente vai chamando o cara de protagonista, porque eu não lembro o nome dele de maneira alguma. O protagonista, ele tá no banheiro conversando com um amigo dele. E aí, quando ele conta aquela história do cara que foi atropelado por um trem, né? Depois que ele conta a história, ele fica assim, não, então, se tu conversar com o reitor, tal, não sei o que, a vaga é tua, não sei o que, mas pra isso tu precisa fazer tal coisa. E aí o personagem é como se ele tivesse, tipo assim, entendendo a informação, então rolando um plano na cabeça dele. E nesse momento, o banheiro tá indo embora. Não sei se vocês Eles viram ficam isso. muito perto, Sim, né? sim. Eles ficam apertados, né? Em primeiro plano. Não é só isso. Eles estão conversando com o outro apertadinho assim. E o banheiro tá indo embora, tá indo pra trás. O Sim. personagem e a câmera estão parados aqui, vindo em nossa direção, e o banheiro tá indo embora. Uhum. Que eu achei, é muito sutil e eu achei muito massa. Eu acho que eu nunca vi uma tomada dessa. Assim, você deve ter visto, mas há muito tempo que eu não lembro de nenhum assim. Eu achei muito irado. E enquanto isso tá acontecendo, né, que os personagens estão se movendo sem se mover, a luz vai ficando escura pra eles, né? Então, tipo assim, tem aquela coisa assim, tem uma parada darks aí nesse momento que tá começando a aparecer na mente do personagem. O cara é bom, né, pô? Pô. Desde sempre. E nessas coisas, cara, de primeiro e segundo plano, eu acho que uma das cenas que mais me marcou foi a cena em que a personagem da Beidona, a Hyun, né? Eu sempre vou voltar o nome dela, que eu sempre esqueço também. Esse personagem eu esqueci, eu acho que nenhum tem nome na minha cabeça. São personagens arquetípicos, o zelador, A o menina, o professor, o rapaz. desempregado, a menina, a amiga da menina, né? O doido do centro, essas coisas. E aí, cara, tem a cena da Hyun em que ela vai salvar o cachorro do doido. E aí ela fica imaginando Muito o bom. povo Isso é aplaudindo ela, foda, como isso se é fosse a foda. audiência da TV, e eles estão lá, cara. Isso é muito foda. Apesar de ser um filme pé no chão, não tem nada de fantasia, nada de terror sobrenatural, ainda assim ele se dá o direito de fazer essas brincadeiras surrealistas, assim, de certa maneira, porque a personagem, ela é do sonho, ela é de sonhar, ela é muito imaginativa. Esse é o grande drama dessa personagem em específico. É uma personagem muito imaginativa, que tem muitos sonhos, mas que a vida não deixa ela ver esses sonhos, né? O trabalho não deixa, a família não deixa, a grana não deixa, etc. E aí, quando ela tem a cena de ser o momento da vida dela de ser a heroína, o ambiente ao redor dela se molda ao sonho dela. Isso é muito bonito, cara. O cara é bom demais, mas bom. O Bong tem futuro. Tem talento. Eu acho que ele consegue ganhar Oscar, sabia? De melhor filme. Foda-se o Oscar. O Oscar é uma premiação Imperialista. imperialista. Mas se o Agente Secreto tivesse ganho, a gente tava comemorando pra caralho. Se o brasileiro ganha, demais. é um bom prêmio. Exatamente. É um bom prêmio pra eles. A gente é só merecimento. Exatamente. Bom, mas assim, eu tava tentando pensar o que é que faltou pra eu gostar desse filme. Porque tudo que eu tô falando, as discussões que ele traz são interessantes. Visualmente é um filme muito, 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 muito interessante. E eu adorei assisti-lo porque sabe, esse papo chavão que virou a discussão sobre filminhos nas internets, que é: aí se não tem cor é feio, se não tem cor é ruim, Não tem cor? se não tem cor, aí tem cor é bom, fotografia colorida é igual a fotografia bonita, Que viagem. é igual a fotografia boa, né? Maluquice, né, velho? É aquele tipo de coisa que as pessoas aprendem a falar uma frase, viram um senso comum, e a gente fica rodando em cima disso sem discutir o mérito das coisas, né? E eu gosto desse filme porque é uma prova de que não. Você ser colorido ou não colorido não implica em nada na qualidade ou na efetividade de uma fotografia dentro de uma película, né? Porque, cor por cor, esse filme aqui é um filme basicamente de tons pastéis, vamos colocar assim. E faz total sentido para a história desse ambiente monótono, na vida monótona que esses personagens estão vivendo, a fotografia acompanhar isso e dar sentido a esse ambiente onde elas estão vivendo, dentro de suas apatias. São os dias que se passa o filme não são nem celulares nem dublados, né? Pois é. É só uma luz parada, digamos, uma luz sem muita intensidade. Porque parece não ter movimento, né, cara? Porque a vida deles parece não ter movimento também. Uhum. Mas enfim, que não eu tava falando, eu tava pensando do porquê de eu não ter gostado mais desse filme, e como eu falei, ele tem muitos bons elementos, mas a soma de tudo isso talvez não tenha me engajado tanto. E eu não consigo identificar o porquê ainda. Às vezes o começo do filme te deixou com gosto azedo pro resto, mesmo Os tu achando doguinhos lá. bom,
Talvez seja por isso, talvez seja o tema, mas sempre que eu pego filmes assim, eu tento me distanciar um pouco, né? Porque pra mim existe uma diferença muito grande entre algo que eu não gosto e algo que é ruim, né? Aqui são temas que eu, Roberto Dinei, pessoalmente, me afligem muito, né? Mas não necessariamente eles vão significar que isso aqui é uma obra ruim. Mas eu acho que pra mim é o conjunto de tudo isso, no frigir dos ovos, 1h50 me deixou um pouco cansado. É um filme que eu gosto de pensar muito nos elementos dele de forma separada, de forma isolada, né? Fotografia tem muita coisa interessante, no discurso tem muita coisa interessante, a montagem dele também é interessante, mas quando eu junto tudo isso e eu assisto, né, e na minha assistida aqui, parece que não gerou um sentimento de unidade pra mim de todos esses elementos. Eu consigo pensar neles de forma separada, mas neles juntos, neles em movimento, não me agradou tanto, entendeu? Não ornou. Pois é. Então, acho que deu pra entender mais ou menos aqui o que achamos, mas mais ou menos, né? Porque eu só vou entender completamente quando os 3 membros deste podcast derem uma nota numérica para este filme, contanto que esta nota seja de 0 a 9, já Por quê, que Jota? se o filme não tem Nicolas Cage, ele perdeu a chance de ser 10. Então, só vai até 9 aqui para mim a nota. E nesta escala de 0 a 9, eu dou um 8. Eu gostei bastante do filme. Eu achei ele realmente divertido, apesar do tema pesado. Eu fiquei incomodado com os cachorros, de certa maneira, de certa hora, quer dizer. Mas eu percebi, não, se dá pra fazer, se existe, como é que fala? Práticas de segurança pra uma pessoa ser atropelada num filme, eu acho que dá pra fazer isso com o cachorro também. Então eu tô dando um 8 aqui, mas se aparecer notícia que o cachorro foi maltratado de verdade, eu vou dar um 0. PJ, que nota você dá? Como eu falei em tal hora na nossa conversa, eu achei esse filme despretensioso em narrativa. Mas enquanto a gente estava conversando, eu percebi que não. Na verdade, o descompromisso desse narrativa é muito mais uma estratégia realmente para fazer um filme que parece ser bobo e não é. Porque tem muitas formas de percepção dele. E isso se demonstra para mim, principalmente quando eu vejo uma história que inicialmente eu pensava ser descompromissada, ter tanto compromisso pela questão da fotografia, do mise-en-scène, da edição e da montagem. Então, dito isso, por umas questões assim realmente que eu não gostei tanto de, por exemplo, tem uma parte de efeitos visuais, tu deve lembrar, Jota, do cachorro voando, uma chefe feia. E tanto também por essas questões assim que acho que talvez de um primeiro filme, etc., eu vou dar uma nota 7 pra ele. Que eu acho uma nota razoável pro filme, pra um primeiro filme. Porra, é excelente, né? Acho que talvez dos primeiros filmes que a gente falou aqui, talvez o único que a gente tenha falado mais do que isso tenha sido do Miyazaki, porque realmente o Castelo de Cagliostro é um negócio fora do comum, né? Mas um 7 eu acho uma nota justa, ainda mais pelo que o diretor viria a fazer no futuro. Perfeito. Rodinei, sua nota. Pra mim é uma nota 6. Eu acho que é um filme muito interessante e mais uma vez eu fico contente desse nosso filtro de temporada, porque faz eu apreciar ainda mais o trabalho do nosso querido Bong. Porque é um filme muito interessante, você vê que ele está ali, o embrião do que ele iria fazer depois e fazer com ainda mais excelência dentro de outros filmes, né? É basicamente isso e eu fiquei feliz porque eu fechei a filmografia dele, eu vi tudo. Olha aí. Absolutamente tudo. Forte abraço aí, ó. Você está convidado, viu, Bong? Colar aqui no Ceará, quiser indicar um filme pra gente ver e conversar. Em coreano, dá tempo da gente aprender daqui pra lá. Com certeza. A gente desenrola. Fácil. Tecnologia tem pra isso. Com este filme, o Rodinei terminou sua bongada massiva, não é isso? Sua bongada está absolute bongada. Imaginando agora o senhor Absolute Cinema, só que é o rosto do Bong Joon-ho e um bongzão gigante na mão dele, assim, tá ligado? A imagem Absolute preto e branca. bongada. Essa imagem deve existir. A imagem preta e branca e, tipo, um filtro de fumaça, assim, tá ligado? Porra. Tocando um reggae muito estereotipado. Muito forte, muito forte. A média do filme ficou nota 7, que é uma excelente média, sinceramente. Eu acho. Mas, além de entender se o filme é bom a partir da nota, eu entendo também encaixando
de maneira metafórica e metafísica o Nicolas Cage no filme. Porque senão eu não entendo muito bem qual é a do filme, sabe? Então eu vou convidar o Roberto Rodinei. Onde você acha que Nicolas Cage se encaixa neste filme? Cara, a resposta pra mim é muito fácil, é muito simples. Nicolas Cage, dado a sua penugem corporal, deveria ser um cachorro. Uhum. Ok. E assim, é o Nicolas Cage de 4 fazendo au, 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 au. Que isso? Tal qual um cachorro, e todo mundo trata ele como um cachorro. Porque ele é um cachorro. O Nicolas Cage era pra ser o cachorro que late ou o cachorro que é mudo? Que late, obviamente. Uns Cachorro que late. latidos Eu acho que não tem guturais de Nicolas Cage. A pessoa? Aquela primeira cena do filme, né, que tá o cara falando no telefone e fica um latido lá no longe, né? Aham. Só que isso é o Nicolas Cage. Au, au. Uau! 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 Né? Tipo coisa assim. How to get burned? How to get burned? Acho que é uma boa. Eu colocaria ele no papel óbvio, que é o faxineiro pra mim. Eu acho que encaixaria perfeitamente, sinceramente, o Faxineiro das faxineiro trevas. que faz Faxineiro das Trevas. Faxineiro das Trevas é bom. Faxineiro das Trevas é bom, porra. E tu, É o nome de filme, né? Eu botaria ele no lugar do Doidão, cara. Acho que ele ficaria legal no lugar do Doidão também, assim. Ele fazendo um personagem completamente deslocado da realidade. Eu acho que seria bem legal também, no papel do Doidinho do centro. Muito bom. Foda, velho. Ô, João, se um dia cair na sua mão a oportunidade de fazer um remake ocidental desse filme, já sabe o que fazer. Nicolas Cage dirigido por Bong Joon-ho faltando. renderia muito, sério. Eu acho que o mais próximo que a gente pode ter de vislumbre disso é o Jake Gyllenhaal em Okja, salvo engano. Que o Jake Gyllenhaal, ele tá no processo de Nicolas Cageização, viu? Fique atento aí, viu, ouvinte? E eu já Fica acho que um futuro Nicolas Cage é um presente Robert Pattinson, assim. O quê? Acho que o Robert Pattinson é um possível e pode estar no processo de Nicolas Cageação, só que ele é bem jovem ainda, né? Então, quem sabe. Na idade dele, o Nicolas Cage já era Nicolas Cage. Na Pois idade é. dele, o Nicolas Cage já era Nicolas Cage. A questão é porque. Aí, Jota, tu foi injusto também, né? Porque assim. O Nicolas Cage tem a vantagem de ter nascido Nicolas Cage, né, cara? Verdade. Assim, é um privilégio, pô. É um privilégio. Agora, se a gente quiser ser Nicolas Cage, a gente vai ter que começar de agora, brother. Pô, mas PJ, eu acho que aí você acabar com a entropia da imersão, tá ligado? Ah, isso é. Isso é verdade. O Robert Pattinson pra Nicolas Cage realmente é isso mesmo. Outro passo, gente, deste podcast aqui é dar indicações relacionadas ao filme que assistimos para o episódio. A indicação não precisa ter nada a ver com o filme, além do que a mente insana, a mente perturbada e torcida dos participantes desse podcast acham que tem a ver. Eu vou começar com o PJ. Eu? PJ, indicações. Por favor. Eu quero o desafio aqui, meu amigo. Eu vou indicar um filme já citado aqui, que é um filme que eu lembro da experiência de ter assistido ele no cinema e o quanto eu gostei do filme no cinema. Eu não assisti ele de novo de lá pra cá, certo? Pode ser que o filme não seja tão bom quanto eu lembro. Mas eu lembro de estar no cinema e sair do filme extasiado pela ousadia dele, dos vários núcleos, das várias perspectivas, dos vários personagens que interagiam entre si e dessas brincadeiras que eu gosto muito das irmãs Wachowski, que é fazer vários personagens interagir entre si, coisa que elas vão fazer depois com Sense8, que eu realmente gosto muito do A Viagem, o Cloud Atlas, de 2012, que tem a Beiduna, né, que tá aqui nesse filme bem novinha. Ela tá lá nesse filme do Cloud Atlas, e eu acho que essa indicação pros ouvintes é uma indicação pra eu mesmo, quando possível, rever esse filme, porque eu tenho a impressão de que eu vou continuar gostando dele. Então, A Viagem, Cloud Atlas. Esse filme parece, com o perdão da palavra, uma viagem, né? Tu nunca viu não, Jota? Nunca vi. Tu já viu já, Rudy? Não. Cara, eu gosto. Assim, é um filme muito doido, porque são vários personagens que interagem entre si em decorrer de várias épocas diferentes da humanidade, assim, desde a era vitoriana até o futuro pós-apocalíptico, assim. E eu acho muito, muito bonito. As mensagens, como os personagens interagem. Eu acho problemático só a questão da maquiagem, porque é meio piegas, assim, e meio feio, mas como narrativa e como filme, eu acho um filme bem... Eu lembro de achar um filme bem legal. Tenho que rever agora nesses últimos dias. Quem já assistiu aí mais recente, comenta aí no Spotify, o que achou de Cloud Atlas, se eu tô errado ou se eu tô certo.
Ei, PJ, fala do teu filme do Bong Joon preferido aí. Bong Joon. Cara, velho. Parasita. Chunho. Parasita é um dos meus filmes favoritos da vida. Ponto. Sabe? Eu acho que o meu algoritmo do Buscai tava ouvindo a nossa conversa, porque uma blucetada que eu vi de um cara falando agora há pouco é de como Parasita se tornou mais fraco no decorrer do tempo. Eu discordo ferrenhamente. Ferrenhamente. Pra mim, Parasita só melhora. Eu gosto muito, muito, muito desse filme. Eu lembro de ter sido muito impactado e já devo ter assistido ele umas 5 ou 6 vezes. Eu realmente amo. Tem gente que fala assim, tal coisa morreu, né? Não, morreu porque você não leva mais. Algo Algumas morreu pessoas não em existe. você. Em você. Parasita ficou mais fraco. Não, é você. Sem querer criticar esse cara pessoalmente, mas tipo assim, todo mundo fala isso em alguma coisa, né? O tal jogo tal, ninguém joga mais. Não, tá todo mundo jogando lá, o pessoal tá jogando. Você que não tá mais. Parasita ficou mais fraco no passado tempo. Nem quem ficou mais fraco foi você. Você. Parasita não. Parasita tá mais forte do que nunca. E tu, Rude, que indicação você tem? E você tá mais fraco ou mais forte do que nunca? Eu estou mais fraco porque eu estou em jejum. Tô debilitado, Ok. velho. Faz sentido. Foda. Tá Pra saber se tem parasitas. Exato. O que é isso? Primeiro, filme que eu vou indicar. Eu fiquei pensando em filmes de cachorro, né, cara? Filmes de cachorro que eu gosto. Tem um cachorro feliz dessa vez. E eu resolvi indicar aqui o filme que talvez tenha o meu cachorro preferido do cinema. Que é o Wallace e Gromit, porra. Qual? Qualquer um. Forte. Assista os curtas, assista a Batalha dos Vegetais, assista o que saiu ano passado. Foi ano passado? Foi. Que eu também gosto bastante. É muito foda. Tanto que por um tempo minha foto de perfil em redes sociais foi o Gromit lendo livros. Que repare nos livros que ele lê, que tem sempre um trocadilho. Eu usei ele lendo o Dostoiévski. Cara, o foda desses filmes Muito é porque foda. além de eles serem massa, eles também são massinha, né? É isso aí. E é bom pra caralho, velho. É divertido demais. Recomendo muito. E eu resolvi falar aqui do meu... Não, eu resolvi ser diferente. Eu não vou falar do meu filme do... Ih, Eu resolvi não falar do meu filme preferido do nosso mano Bong, que seria o Memórias Assassino. Assassino, né? Assassinato. Assassinato. Assassino é Cara, outro. mas eu resolvi falar do Mother, porque eu acho que é um que fica meio perdido ali no pagode, tá ligado? Talvez ele não receba tanta atenção merecida, mas é um filme muito legal também. E é um dos filmes mais melancólicos que eu tenho memória, assim. Eu lembro de assistir ele e, sei lá, o finalzinho dele, especificamente, ficar na minha cabeça por muito tempo pela melancolia que ele traçou em tudo. Eu recomendo você dar uma chance pra ele. Não é o meu preferido, mas é um filme muito legal. E, pô, a filmografia do Bong... não tem um filme ruim. Você pode ter filme melhor filme pior. Pode ter filme melhor, pode ter filme pior. Mas, em geral, todos os filmes dele são muito bons. E eu gosto de todos. Cada qual de uma forma específica. Esse aqui, eu recomendo você dar uma chance. Por que eu não falei? Eu sinto que ele é um dos que é menos falado. E ele também é muito legal. Fica aí a dica. E eu vou adicionar aqui na indicação do Rude também Memória de um Assassinato. Porque ele falou, mas ele não indicou. Foda-se. Memories of Murder. Sim, então vou falar um pouquinho. Anotando aqui. Foda do caralho. Vai dar... anote no seu caderninho. Vá botando risquinho assim pra cada voadora e 2 pés que você vê. O melhor filme True Crime que tem. De fato. É o melhor, assim. E... Pô, cara, esse filme... Sei lá, me falta falar. Pera, True Crime? Sim. Ele não é sobre um caso de verdade, mas ele é sobre... Ele tem essa vibe True Crime, assim. Tá. Sim. De investigação. E meio que ele pega um zeitgeist muito específico da Coreia do Sul, assim. Tanto de momento político, quanto de contexto de violência que tava acontecendo ali. Porra, eu tô vendo fotos desse filme, eu tô querendo rever ele de novo. É um filme que eu gosto tanto que me falta palavras. Então deixa que eu falo minhas palavras sobre outros filmes. Vai. Já começando com o do Bong Joon-ho, eu não vou indicar um dos longas dele, eu vou indicar um curta dele. Que é um curta anterior a esse filme aqui que a gente viu hoje. Que é um dos curtas que ele fez para se formar na faculdade. Que chama-se Incoherence, ou Incoerência. Tem no MUBI, mas também tem no YouTube de graça. É um curtinha que é pessoas fazendo coisas que a sociedade não aceita. E não são coisas positivas, são coisas paia. E aí... E são pequenos sketches, e no final a gente descobre quem são aquelas pessoas. E aí você, Bong Joon-ho, você é do Bong Joon-ho desde 1995. É isso mesmo. Ele sempre acaba falando a mesma coisa. E além disso, eu vou falar aqui de outros filmes. Vou falar de um filme que tem o ator principal deste filme, que até agora, que eu não vou dizer o nome dele, eu não sei o nome dele.
Eu sei que ele tá nesse filme aqui chamado Attack the Gas Station, Ataque o Posto de Gasolina, que é meio que tipo um filme do Guy Ritchie coreano. Legal. Bem divertido, filme de assalto, assim, e é legal. Também vou dizer, um filme que ele me lembrou, não tem nada a ver o tom do filme, nem nada, mas tem essas cenas com pessoas correndo no prédio, né, dos corredores, um em cima do outro, assim, que você vê de longe. Me lembrou outro filme coreano chamado Aloners, que é um filme, que é um drama, assim, bem depressivo. É um drama bem legal, assim, é sobre gente solitária, é um drama triste. Se você é uma pessoa solitária, você vai ficar mais triste ainda, mas é legal. E eu vou dizer também outro filme coreano sobre desempregados, que é o No Other Choice, ou Isso eu quero ver. A eu Última também tô Saída. afim, ó. que foi o filme ignorado no Oscar, era pra ter ganhado vários prêmios aí, que é do Park Chan-wook, o nosso grande diretor de Old Boy e Handmaiden, que a gente já falou aqui, A Criada. Falamos aqui anteriormente. Então fica aí 19 mil indicações pra você neste episódio. Mas não só de indicações e de discussões e de Nicolas Cage no filme Vive, também vive esse podcast de jabá. Eu vou logo jabá o Podcast Nicolas. Siga @Podcast Nicolas nas redes sociais. Qual? O que você quiser. Apoie a gente. Você gostou da gente? Você ouviu essas vozes? Achou esses caras? Eles são legais, que divertidos esses três, rapaz. Vai lá no apoia.se/Podcast E Nicolas. né, a pessoa comentou, né, Jota? Né? Disseram que a gente é muito carinhoso. É adjetivo bonito, né? Tipo, Se sinta web acariciado agora, ouvinte. pronto, exatamente. Web acariciada. Estou lhe fazendo um cafuné EAD nesse exato momento. O cafuné com ping alto. Eu imagino o cafuné com lag, a mãozinha. Um cafuné em torrent, tá ligado? Nós três somos 3 seeds, né? A gente. É. Se você achou que a gente é web carinhoso o suficiente para nos dar dinheiro, vá lá em apoia.se/Podcast Nicolas. Mas se você achou que a gente é web carinhoso o suficiente só para ouvir a gente mesmo e quer que o nosso podcast cresça mesmo assim, tu vai lá no Spotify, faz um comentáriozinho. Comentário é bom. Estrelinha. Não só nesse episódio, dá uma estrelinha também. Não só nesse episódio, comenta nos episódios todinho aí. Ouve os episódios antigos. Vai no site nicolas.iradex.net e ouve os episódios que não tem no Spotify. É verdade, tem isso. A gente tem que lembrar disso das pessoas também, que algumas pessoas, já apareceu gente lá perguntando no Spotify. Nem todo episódio do Nicolas está no Spotify. É culpa do Spotify. Culpa do Spotify. Vamos brigar com exclusivamente ele. deles. E minha que botei música com direito autoral. Mas vá lá e também vá no Blue Sky, @JoboPaulo. Eu uso só pra divulgar o podcast, mas me siga lá. E siga também no JP_Martins no Letterboxd, que lá eu uso mesmo de verdade. Rudinei. Roberto Rodinei, esse é meu nome, você me acha por aí na @Rudilonia, no site, Twitter e também no Letterboxd. Tem outros podcasts aí que eu ando fazendo, o JP vai linkar, confere. Tem Geraldo sobre The Witcher e tem outras coisas aí, confira. Confira. HQ esse roteiro, meu amigo. Tudo que é rede social, Instagram, nem todas, né? Algumas, quase todas. Instagram, Blue Sky e TikTok. @HQ esse roteiro. No TikTok. Então é isso. Você já seguiu a gente? Que bom. Então pode ir embora. Tchau. Pode tchau não, pode não. O próximo coisa. episódio da temporada vai ser uma indicação do nosso amigo Roberto Rodinei, que ele vai dizer qual é o filme que a gente vai assistir agora. Eu vou indicar um filme de um diretor nada conhecido, nada Aquele. importante para a história do cinema. Um cara que foi apenas uma marolinha, literalmente. Se você foi esperto, você pegou a piada aí, viu? Que nós vamos ver o primeiro filme do François Truffaut, meu parceiro. O Les Quatre Les Quatre Sitcoms. Esse é o meu francês. Os Incompreendidos, 400 Blows em inglês aí. Filme de estreia do Truffaut, um dos nomes mais importantes da história do cinema e um dos nomes mais importantes da história da Nouvelle Vague. A gente vai descobrir se esse cara realmente é do bom. Porque eu vou ser sincero pra você, ouvinte, eu nunca vi absolutamente nada do Truffaut. Tenho certeza que o Jota já viu. Eu vou chutar que 80% dos ouvintes desse podcast não conhecem nada de Truffaut. Eu nunca ouvi Truffaut também, nunca vi. Aí, Nunca vi. vai que é legal? Já pensou? Truffaut pra mim é aquele negócio que vende lá no Cacau Show, tá ligado? Aham, de chocolate. Truffaut é aquele chocolatão com cascô.
Exatamente. Com recheio de O morango. Vitor, tchau, até semana que vem. Tchau. Tchau, ouvinte. Quando Você vai voar. no próximo episódio. 15 dias, 15 Não, Emília, não, Emília. Até o próximo Eu vou episódio. voar. Beijo. Falou! Falou! Filmou.